mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Legal. Eu acho que uma das perguntas que mais me fazem atualmente é Vale. Por quê? Cai o minério de ferro. Ah, vou vender. Tem um monte de gente que me liga. Carol, a Vale, nossa, o minério de ferro hoje, inclusive o minério de ferro subiu 2%. Teve a reabertura de Xangai, então o pessoal comenta. Ah, vou comprar a Vale. Aí cai, vou vender. O que você acha, Felipe? A Vale, ela tá cara, tá barata? Ainda vale a pena entrar? A gente acha barato, mas não é simples. Porque, inclusive, tem uma grande discussão assim, quando que você compra ações de commodity, né? O Buffett foi muito, que é o principal, né, investidor de todos os tempos, então, o Buffett tinha muita resistência à ação de commodity, porque como é que você avalia, né, uma empresa? Você sempre tenta ver o valor, né, esse valor, preço contra valor intrínseco, né, preço contra a capacidade daquela companhia gerar caixa ao longo do tempo. Então, quando você não consegue identificar com precisão qual é o valor intrínseco de uma empresa, você diminui a sua convicção e você evita comprar. E commodity, esse é o problema. Qual é o preço do petróleo? Ninguém sabe. Então, você está olhando... Por que é problemático? Você olha uma ação e está barata, o preço sobre lucro de Petrobras agora é 4 vezes. Beleza, só que se o petróleo está $120 por barril. Se a guerra acaba, a economia entra em recessão, esse petróleo vai para $60 o barril. Estou exagerando, só para provar o ponto. Então, aquele 4 vezes lucro, se a receita da Petrobras cai pela metade, que o petróleo caiu pela metade, que é o que ela vende, só para simplificando aqui a coisa, né? Você cai a receita pela metade, da noite para o dia, aquele preço sobre lucro que era 4, a receita dela caiu pela metade, mas os custos estão mais ou menos dados, né? A despesa está mais ou menos dada. Então o lucro cai mais do que pela metade. Aquele 4 vezes lucro, de repente vira 12 vezes lucro. Ela parecia barata, ela ficou cara. Então, como o commodity tem um componente de reversão à média, o que isso quer dizer? Quando o petróleo está muito caro, aquelas empresas que não produziam petróleo porque o posto dela não era tão produtivo a $60, a $120, o xisto americano começa a ser produtivo. Então, tem mais oferta, você libera a oferta, o preço cai. Né? E a própria demanda, o preço muito alto, as pessoas param de consumir, o preço volta também para o... Então, tem um grande componente de reversão à média em commodity. Por isso, muita gente fala assim, não, commodity você tem que comprar quando a ação está cara. Numa perspectiva de múltiplos, de preço sobre lucro. Por que isso significa? Que ela está tendo um lucro baixo, porque o preço da commodity está baixo. E aí o múltiplo alto que você está vendo, ninguém tem, porque você está achando caro. Só que aquele lucro, de repente, começa a aumentar, porque a commodity começa a subir. E aí o preço sobre lucro começa a cair. Então tem um grande... Quando que você compra commodity? É quando está barato ou quando está caro? Então é uma grande discussão metodológica. Dito tudo isso, eu acho que Vale tá bem barato, porque ela aguenta desaforo, né? O minério de ferro, ela é basicamente um oligopólio entre a Vale, a BHP e a Rio Tinto, em menor instância a Fortescue. Então você consegue de alguma maneira controlar o preço. Não acho que seja coincidência que a Vale tem sistematicamente frustrado em termos de volume de produção, que é um controle do nível de oferta para você não ter o preço caindo. E parece ainda gargalos de infraestrutura importante em toda a cadeia de suprimento. Então, parece que é um minério ainda razoavelmente caro. A China reabrindo deve voltar a consumir minério também. E a Vale tem duas coisas que o Buffett, por exemplo, defendia, que vale também para a Suzano, que é, quando você vai comprar commodity, compre o cara que é o menor custo de produção e compre o cara desalavancado. A Vale é desalavancada e ela é o menor custo de produção. Então, com isso, por que o menor custo de produção? Porque quando a commodity cair, os outros morrem e ela sobrevive. Só ela consegue produzir minério a $30 por tonelada. Então, os outros vão morrer, ela vai comprar os outros, no limite, ela domina a produção de minério no mundo se ela for o low cost producer, né? O produtor marginal de menor custo. Então, ela reúne essas qualidades e me parece, pagando dividendo de mais de 10%, fazendo a maior recompra da história, negociando aí a 4 vezes a geração de caixa, me parece bem barato também, por isso a gente tem. Você